E já pegando um gancho, doutor Renan, sobre essa questão de inúmeros benefícios que são indeferidos dos empregados quando chegam acometidos por uma doença ocupacional ou até mesmo uma doença que não tenha guardado uma relação com o trabalho, mas que acaba gerando um indeferimento, muitas vezes por conta até da falta de informação do próprio segurado, que não sabe se comportar no momento da perícia. Que dica que você daria para essas pessoas que vão ser submetidos a uma perícia no INSS para que elas realmente tenham maiores chances de conseguir aquele afastamento? Então, doutor, a perícia médica, em caso de auxílio-doença, ela é o principal momento da pessoa em relação ao auxílio-doença. É o momento que realmente vai decidir se ela tem direito ou não. Então, é muito importante, primeiramente, ela consultar um advogado antes para saber exatamente como se comportar, porque cada caso vai ter uma peculiaridade. Mas as recomendações gerais é o quê? Primeira coisa, é levar um bom laudo. O segurado que vai passar por uma perícia, ele precisa ter um laudo bem claro de qual que é a incapacidade dele, e é importante constar até o CID. Eu sei que a legislação trabalhista, né, o doutor Léo fala muito isso, não obriga o médico a colocar o CID, o empregado não é obrigado a fornecer o CID, e realmente não é obrigado. Mas em se tratando de perícia médica, é bom que conste o CID, né? Não que é obrigatório, mas como a gente sabe que os peritos do INSS eles são muito rígidos, para evitar problema, para evitar dor de cabeça, eu aconselho levar um laudo constando o CID, constando a incapacidade e constando de preferência o período que esse segurado, que esse empregado precisa de afastamento. Expressamente o período. Eu vejo muitos laudos que consta lá assim, ó, seu João, portador do CID tal, dor na coluna, dor na lombar, hérnia de disco, ponto. Ué, mas não solicitou o afastamento? Qual que é o período de afastamento? Fica difícil até para o perito do INSS conceder o benefício, porque o perito do INSS não sabe o período que o médico dele pediu. Então é importante que o médico coloque no laudo médico o período. Depois desse trecho que eu falei, é importante que o médico coloque assim, ó, solicita afastamento pelo período de. E aí coloca lá, 120 dias, 6 meses, 1 ano. Ou se for um caso que não tenha como determinar esse período, que coloque, então, assim, solicita afastamento por tempo indeterminado. É importante ter esse prazo, tá? E aí, é claro, né? Além de levar o laudo médico, levar os documentos pessoais, né? Senão nem conseguem entrar lá e fazer a perícia médica. E aí vai ter que remarcar, vai gerar um transtorno danado. E, claro, se comportar tranquilo. E tranquilo, lembrar que o perito não está lá para negar o seu benefício. O perito médico está lá para avaliar uma situação e confirmar uma situação que você alegou. Então não precisa ir lá com medo do perito, nervoso. Se você vai muito nervoso, o perito vai achar que até que você está mentindo, porque você está tão tremendo, olhando para cima, olhando para baixo, assim que você está igual um cara que está para ser condenado. Não, vai tranquilo, leva seus laudos, explica para o médico qual é a sua incapacidade e, de preferência, explica também qual a relação que essa incapacidade tem com o trabalho. Porque, na maioria dos casos, o médico só vai conceder o auxílio-doença se você comprovar que tem relação com o trabalho. Igual eu falei, a questão do problema na coluna. Você tem que deixar claro que aquilo ali atrapalha o seu trabalho no dia a dia. Então, se você tem um trabalho pesado, se você é uma doméstica, se você é um metalúrgico, é importante que você explique para o médico a sua profissão, para ele colocar ali no laudo dele a relação entre a sua doença, a sua dor e a sua profissão. Isso é muito importante também.